E eu quero falar com você hoje. Nós temos, vamos lá, nós temos que nos alimentar todos os dias. Jesus, quando ficou 40 dias no deserto de jejum, à base de água, foi o tempo. Não dá mais, não tem como você ficar mais de 40 dias. Existe um limite para o corpo. E se nós não comermos e não suprirmos o nosso organismo, o nosso corpo ele vai dar sinal de fadiga. E o mesmo acontece na nossa vida espiritual. Se você não alimenta a sua vida espiritual, se você não todos os dias corretamente, você vai ter fadiga espiritual. Hoje o Lucas saiu bem cedo e eu também, nós fomos para caminhos opostos, fomos resolver um monte de coisa. E ele chegou em casa, já era 5 e pouco, tinha que ir para a igreja, tomar um banho. E nós, antes de sairmos de casa, nós não conseguimos orar de manhã. Ele saiu muito cedo. E nós oramos antes de vir para a igreja. E nós fizemos um compromisso de todos os dias. Isso já é de praxe. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes, hoje era um dia que foi muito corrido, fora atípico. E eu tive que sair mais cedo ainda para vir para a igreja, para trazer o Davi, que ele tem discipulado 18h30 antes do culto. Então, eu saí de casa 6h15 com ele, correndo. Então foi o tempo de Lucas tomar um banho, a gente orar, e eu já saí para vir para a igreja. Eu estava pronta para vir para a igreja. Mas eu não negligencio a minha oração. Por quê? Porque a minha oração, buscar a Deus, é buscar o alimento correto. Queridos, nós estamos passando por dias difíceis. Só que esses dias difíceis, eles não vão terminar. Não tem como eu chegar para você e dizer assim: ora todos os dias durante tantos anos que depois você não terá mais que orar. O nosso corpo, você consegue ficar sem comer? É a mesma coisa de eu falar assim para você: faz essa dieta aqui durante 2 anos, e depois dos 2 anos você não vai mais precisar comer. Você pode ficar sem comer nada durante 5. O que vai acontecer com você? Falência dos seus órgãos. Nós não conseguimos, e é assim na nossa vida espiritual. E agora é a questão que vem, que eu quero mostrar para você. Abre 2 Reis 4:38, diz assim: e nós temos que comer, mas qual é o alimento correto? Existe ainda esse ponto. 2 Reis 4:38 diz: voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colocíntidas, e voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na nela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. E esse texto aqui é um texto muito forte, que mostra quando foram buscar, os filhos dos profetas buscaram ervas para fazer a sopa. E eles buscaram ervas venenosas. E quando eles comeram, não pode comer, morte na panela. Aquelas ervas, elas estavam, aquela comida estava envenenada. E assim acontece comigo e com você, quando nós buscamos o alimento errado. Ao buscar o alimento errado, nós somos envenenados. Ervas amargas, e elas existem em todos os lugares. Existem ervas que, se você colocar na comida, elas amargam. Existem plantas que, se você colocar na comida, elas
tem o poder de soltar um veneno, você não pode comer. Agora, no mundo espiritual, vamos trazer para o espiritual. Isso acontece quando você busca o alimento errado. O único alimento correto para nós, que nos sustenta, que nos alimenta, queridos, é o Espírito Santo de Deus. E só que é muito complicado, porque nem todos querem aceitar isso. Nem todos nós às vezes estamos cansados, estamos sobrecarregados. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: do que você tem se alimentado? Qual tem sido a tua fonte? Qual tem sido o teu alimento? Em nome de Jesus, reveja isso hoje, presta bastante atenção. Não perca a bênção que Deus tem para você. Você está fazendo a campanha de 7 semanas. Gente, eu estou com um pigarro aqui, horrível. Me dá água. Ai, meu Deus, está amarrado. Estava zerada. Preciso de água. Obrigada, Marquinhos. Deixa ali. Obrigada. Desculpa. O que tem isso a ver com a nossa vida? Se nós buscarmos o alimento errado, nós vamos o quê? Ser contaminados. E muitas pessoas têm buscado ervas amargas. E quando elas buscam as ervas amargas, elas morrem espiritualmente. Aí eu estava dizendo, lembrei aqui agora, o que adianta você fazer aqui 7 semanas, 21 semanas, 5 campanhas de 7 semanas, se você está, olha só gente, você está aqui de corpo presente, mas você tem buscado o alimento errado. Bispa, como é que é isso? Quantas pessoas que estão aqui na igreja, que estão presentes, de corpo presente, fazem a campanha, mas não têm buscado a presença do Espírito Santo verdadeiro, genuíno dentro de você, no seu dia a dia. Presta bastante atenção no que eu vou dizer. Você não consegue ser só alimentado aqui no culto de terça. Você não consegue ser alimentado vindo somente aqui. Desculpa, mas eu tenho que falar isso para você. O alimento é diário. Você tem buscado a Deus diariamente. Você tem se alimentado do que a tua alma tem se alimentado. E isso vai daquilo que você vê. O que você tem deixado entrar nos teus olhos? O que você tem deixado entrar nos teus ouvidos? Queridos, quando você não se alimenta do alimento correto, quando a tua alma está envenenada, você fica abatido. Olha Salmos 42:5. Eu amo esses salmos. É um dos meus preferidos. Diz assim: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. O corpo humano, se ele não está alimentado corretamente, ele grita. Exemplo, quem já fez jejum aqui por 3 dias sem comer nada, ou 1 semana sem comer nada? Levanta a mão. O que acontece no final, quando você está lá no final, sem comer? A sua carne grita, certo? Você fica desesperado. Eu acho que o limite, quem pode me ajudar aí, tem o doutor Zé Maria está aí. Quantos dias nós conseguimos ficar sem comer nada hoje? Porque naquela época, quando Jesus foi tentado, é diferente. 7 dias, pastor? 7 a 10 dias, certo? 7 a 10 dias. Fica 7 a 10 dias à base de água, sem nada. No 10º dia você vai estar desesperado. A tua carne vai gritar, o teu corpo. Provavelmente você, depois do 3º ou 4º, vamos botar, do 5º dia, você não consegue mais trabalhar. Você vai ter que ficar quietinho dentro de casa. Eu lembro quando meu pai fazia jejum, ele ia para uma chácara com os pastores, os bispos, e eles faziam jejum só de água 3 dias. Eles ficavam separados, porque eles só oravam. E ele falou, eu lembro dele falar, quando nós estamos fazendo um jejum muito forte desse, você não consegue nem trabalhar, você tem que ficar focado. Era um lugar restrito, um lugar separado, onde eles estavam ali somente com a mente em Deus, buscando a Deus.
Por que eu estou contando isso para você? Porque da mesma forma que o teu corpo grita quando você não tem comida, a tua alma também fica abatida quando ela não está conectada com o Espírito Santo. Amém? E aqui diz, porque está abatido a minha alma. Gente, quantos de vocês têm dias que vocês estão desesperados? Quantos de nós, eu gosto de falar nós, porque eu também tenho os meus dias de aflição. Eu contei na Ceilândia domingo, que sábado eu estava muito aflita. Muito aflita, muito aflita, muito aflita. E eu fiquei sozinha em casa, deixei meus filhos na igreja. O Lucas estava numa outra missão e ele estava chegando. E eu fiquei acho que umas 2 horas sozinha em casa. E eu estava muito angustiada. O que eu fui fazer? Falei, chega, não vou ficar angustiada. Botei meu joelho no chão, liguei meu telefone, botei no meu sonzinho e comecei a orar. Comecei ao quê? Alimentar a minha alma. Eu estou contando para vocês podem falar assim, nossa bispo, você passa por isso? Passo igual a vocês, porque eu sou ser humano, eu tenho problemas, eu tenho limitações, eu tenho dificuldades, eu tenho medo, eu tenho angústias. E se eu não fizer isso que eu estou falando aqui para vocês, eu provavelmente não consigo nem subir aqui para pregar mais. Porque a minha alma fica abatida. Assim como é com a nossa alma, é com o nosso corpo. E eu quero te perguntar o que você tem dado, oferecido à sua alma. Os seus sonhos morreram. Muitos estão com sonhos enterrados. Por quê? Porque a tua alma está envenenada. Você não consegue se alimentar do Espírito Santo, porque você não consegue viver sendo alimentado dele diariamente. Aí você não tem a fé do jeito do cristiano, de o que? Permanecer 30 anos, 10 anos aqui frequentando a Sara, firme e focado, até o milagre acontecer. Só recebe o milagre aquele que persiste, e só persiste quem tem a alma cheia da presença de Deus. Só persiste, persevera quem tem se alimentado todos os dias do alimento correto. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Agora, o que tem nos levado, o que pode nos levar a buscar ervas amargas? Porque, queridos, é a mesma coisa assim, ó. Eu tenho a água e eu tenho a Coca-Cola. Eu sei que a água, ela vai me encher do Espírito Santo, então eu preciso tomar ela todos os dias. Mas eu também tenho a Coca-Cola. A Coca-Cola vai suprir o refrigerante que eu vou colocar, vai suprir a minha sede, mas ele não supre a sede da água, ela não sacia a água, e além dela fazer mal. Eu não tomo refrigerante, acho que desde 2014, 7 anos já, que eu não tomo nada. E eu falava que eu nunca ia conseguir ficar sem refrigerante. Gente, o que é que tem te levado a buscar ervas amargas? Primeiro ponto, a falta de fé. A falta de fé pode nos levar a buscar ervas amargas. A falta de fé pode fazer com que você não tenha persistência de se alimentar, de tomar esta água que ela sacia e te alimenta todos os dias. Por isso a importância de você estar vinculado a uma célula, frequentar uma célula, que seja não online. Hoje, bispa, com a correria, glória a Deus pelo online. Eu tenho tantas pessoas que têm falado assim pra gente: bispo, online foi tanta bênção, eu não conseguia frequentar uma célula, agora eu consigo, eu chego em casa, ligo lá, participo da minha célula, estou envolvido, recebo o alimento. Você vir na terça-feira fazer a sua campanha, você vir aos cultos de domingo. Bispo, mas são 3 dias, querido, 3 dias, 1h20, o que é isso nos seus 7 dias, 24 horas por semana, para você estar sendo fortalecido? Porque eu quero dizer para você, nós sozinhos em casa, nós até tentamos, mas tem dias que nós não conseguimos. Mas olha só, aí você
sábado você não teve um dia bom, você veio para o culto domingo, aqui você se fortalece. Aí segunda não foi um dia bom, aí você vem terça para o culto, aí você se fortalece. Aí a sua célula, aí quarta teve um dia mais ou menos, quinta-feira é o dia de assistir a célula, aí você se fortalece. Aí todas as vezes que você está prestes a deixar a tua alma ficar abatida, se contaminar com as ervas amargas, você tem você vem para um ambiente, você vem para um lugar onde tem a presença de Deus, onde você está sendo cheio, alimentado do Espírito Santo, que vai te fortalecer para todos os dias. Romanos 10:17, coloca para mim, diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Olha só, quer que eu diga mais? Aonde você fortalece a tua fé? Queridos, cuidado com o que você ouve. Eu já falei milhões de vezes isso. Cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você deixa entrar nos teus ouvidos. Ouça o teu profeta, ouça a palavra dos teus pastores, leia a Bíblia, se alimente daquilo que te fortalece, daquilo que vai gerar segurança, daquilo que vai te dar força, daquilo que vai te dar assim, você vai sair e falar: meu Deus, que palavra, Senhor, obrigada. Você vai ler a Bíblia e vai falar: Senhor, hoje eu fui fortalecido, em nome de Jesus. Ontem à noite eu estava lendo a Bíblia, quando eu cheguei em casa, e fui a ler a Bíblia, li um texto de Romanos. Meu Deus, eu fui dormir com aquele texto de Romanos, Romanos 8. Fui dormir com um texto de Romanos 8. Falou tanto comigo. Eu me fortaleci ali antes de deitar. Sabe o que acontece com a gente? Ai, estou muito cansado. Amanhã eu leio a Bíblia. Mas essa nossa atitude, amanhã eu leio a Bíblia, é o suficiente para o inimigo começar a atacar a tua mente e começar a plantar ervas daninhas no teu coração e fazer com que você se esfrie. João 5:24, abre para mim. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Aqui Jesus está dizendo o quê? Se você permanecer em mim, se você ouve as minhas palavras, se você se alimenta de mim, não há morte para você. Lá o profeta, o que aconteceu ali? Eliseu foi lá, pegou a farinha, jogou sobre aquela panela, aquela farinha neutralizou aquele veneno que podia matar todos aqueles discípulos do profeta. E é assim, o Espírito Santo neutraliza as ervas amargas que estão dentro do nosso interior. Amém? Isso é muito forte, nós temos que entender isso. Nós temos que ter a fé para permanecer firme. E como aconteceu lá naquele ambiente, que eles foram buscar as ervas e as ervas contaminaram aquele alimento, mas eles chamaram o profeta e falaram o quê? Morte na panela, não podemos comer. E o profeta falou: o que? Espera. Pegou a farinha, jogou ali, e aquela farinha veio e neutralizou. Por que a gente também não pode fazer isso nos dias de hoje? Segundo ponto que nos faz nos contaminar com ervas amargas: emoções. Eita, aqui é forte. Você é dominado pelas tuas emoções? As tuas emoções dominam a tua mente, e elas te impedem de buscar o Espírito Santo? É assim que acontece. Presta bastante atenção. Você está aflito, você está angustiado, e você sabe que você precisa de se fortalecer, da paz que excede todo entendimento. Aí, em vez de você ligar na música que vai alimentar a tua alma, você liga numa música que não vai fazer nada, que não fede nem cheira. Por que eu estou falando isso para vocês?
Cada um aqui é dono de si, nós somos todos adultos, mas eu não posso deixar de dizer para você que quando você ouve um louvor, quando você ouve uma música que vem dos céus, aquilo ali, ela entra, ela neutraliza, ela toma a tua mente, ela traz alívio. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui sabem o que eu estou falando e já viveram uma experiência assim. Quando as nossas emoções não estão dominadas, não são cativas de Cristo, nós estamos a um passo de ser dominados pelas ervas amargas. Elas vão nos dominar e elas não vão nos deixar buscar o alimento correto. Mateus 15:11 diz: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Cuidado com teus pensamentos, que os teus pensamentos levam você a ter sentimentos, e sentimentos levam você a ter atitudes. Atitudes é falar. Você vai falar o que não deve. Domingo eu ministrei sobre isso, falei: cuidado com o que sai da tua boca. Quem se alimenta do alimento verdadeiro só profere palavras de vencedor, palavras de vitória, palavras de fortalecimento. Mas não. Ah, bispo, mas agora o que eu faço? Uai, aconteceu lá com os profetas, com Eliseu e os discípulos dele. Foram fazer a comida, estava envenenado. Eles fizeram o quê? Jogaram fora? Desistiram? Passaram fome? Não, chamaram o profeta. E por que você não pode fazer isso? Eu estou trazendo essa palavra aqui para você, para gerar fé no teu coração, para que você fique atento e avalie o que é que tem te desanimado de buscar o alimento verdadeiro. O que é que tem feito você de se afastar todas as vezes, de você ficar fraco, de você ficar desanimado, de você não conseguir enxergar a importância de buscar a presença do Espírito Santo verdadeiramente, todos os dias, 24 horas da sua vida. Queridos, nós estamos vivendo num mundo tão doido, nós estamos vivendo numa sociedade tão maluca que fizeram um estudo com adolescentes, dizendo que eles passam 12 horas nos tablets, nos telefones. Pessoas que passam 4, 6 horas na internet, nas redes sociais. Lógico que a internet tem coisa boa, mas aquilo ali, se você não buscar a fonte correta, aquilo te contamina. É só notícia ruim. Você chega na igreja aqui, você está tão abatido de tanta notícia ruim, que você não consegue nem louvar, não consegue. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo. E eu comecei a prestar atenção. Às vezes eu estava angustiada, às vezes eu estava com o semblante caído, a alma batida mesmo, e eu ia para a igreja, chegava cabisbaixo. E aí teve um dia que o Espírito Santo me incomodou e falou assim: você pode até estar assim, mas a partir do momento que você pisa na igreja, eu tenho o poder de te transformar, de fazer com que essa angústia, tudo que você está sentindo saia, e você saia fortalecido. Você não me permite. Foi uns anos atrás. Claramente o Espírito Santo falou comigo, porque eu estava cheia de conflitos. Foi bem no início, acho que era de 2000, 2003. E eu vinha para a igreja, às vezes até assim, eu tenho que ir. Um dia o Espírito Santo falou comigo: chega, a decisão é tua. A minha mente me dominava, aquele marasmo me dominava. Salmos 34:19 diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas Deus as livra de todas. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Olha isso aqui, ele não disse: muitas são as aflições dos justos e Deus te livra de uma. Muitas são as aflições dos justos e você vai ter que escolher uma aflição, porque Ele só te livra de uma. Não, aqui diz:
Ele te livra de todas as aflições, em nome de Jesus. Todas as aflições que tem te cercado, que tem te angustiado, elas vão cair por terra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pessoas que estão aqui, que estão me assistindo, que não têm dormido, têm tido insônia, o Espírito Santo está me dizendo: eu vou te suprir a partir de hoje. Fecha os teus olhos onde você está. Eu não acabei ainda, só quero orar com você. Receba agora uma nova unção, um fortalecimento. Você que tem sido tomado por medo, pela angústia, pelo pânico, pela insônia, o Espírito Santo toma agora a tua mente. O Espírito Santo te fortalece nesta noite. Ele diz: eu sou contigo, permaneça firme. Busque a minha presença incansavelmente e eu te aliviarei. Eu te aliviarei. Eu te livrarei de todas as aflições, em nome de Jesus. Terceiro, não acabou. Falta de foco. Pode ficar aí, mas não acabou, só baixinho, por favor. Eliseu foi, buscou a farinha e colocou na panela e neutralizou o veneno. Foco. Sabe o que acontece? Você quer neutralizar, você quer estar cheio do Espírito Santo para que a erva amarga seja neutralizada, para que ela vá embora. Só que no meio do caminho tem algo que te atrai, algo que te puxa. Quantas vezes você estava determinado para vir para a igreja? Quantas vezes você estava determinado para fazer o seu devocional? Algo mais importante apareceu. Forte, né? Simples e forte. Quantas vezes a falta de foco nos afastou de buscar o alimento verdadeiro? Aqueles homens estavam contaminados. Tinham comido uma comida envenenada e veio uma farinha cheia do poder de Deus dado pelo profeta, que neutralizou. A partir do momento em que o profeta colocou a farinha naquela panela, a farinha neutralizou. E eu quero dizer para você, a partir do momento que você permitiu o Espírito Santo tomar a tua vida, a tua mente, as tuas emoções, os teus negócios, a tua família, não há mais morte na panela, não há mais acusação sobre a tua vida, não há mais angústia, não há mais medo. Em nome de Jesus. Sabe, toma uma postura nesta noite. Fala: bispa, até aqui eu busquei um alimento 50%, ou busquei 70%, falta 30%, mas a partir de hoje eu vou buscar incansavelmente. Querido, eu fiz uma aliança com Deus. O Espírito Santo me diz que muitos estão desanimados e diz: você tem falado, por que você permitiu eu passar por isso? Por que você permitiu eu ter essa dor? Alguns de vocês têm questionado a Deus. E Ele diz: é porque você não permitiu que o Espírito Santo entre na tua vida. Se você ainda não deixou eu tomar a tua vida, porque não é para você sentir essa dor, não é para você estar passando por isso que você passou. Eu permiti você passar, mas eu tenho sustento. O Espírito Santo, o meu Espírito Santo, ele vai sobre a tua vida e ele vai te sustentar, ele vai te fortalecer. Não é para você ter medo, não é para você ter pavor, não é para você ter pânico, não é para você se afligir. Mas eu só consigo ser o Deus poderoso, Elohim, soberano, criador, se você me permitir entrar na tua vida verdadeiramente. O Espírito Santo me diz que alguns de vocês precisam fazer essa aliança aqui nesta noite. Vocês precisam falar: Pai, até aqui eu resisti. Tem áreas da minha vida que eu ainda não permito o teu toque, e eu não quero mais. Salmos 42, para nós fecharmos.
11 diz, não, já coloquei, né? Desculpa. Jeremias 6,6 diz, assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntarei pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Existe um único caminho. Existe um único caminho para trazer descanso sobre a tua alma. Não há outro.